Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que assistem este canal. Desde já, peço para você se inscrever no canal e apertar o seu like. E desde já, muito obrigado por estar assistindo este canal. Neste canal, a gente procura estudar a palavra de Deus, resumindo cada capítulo. Da última vez, nós paramos no capítulo 11. Falamos dos versos 8 ao 22. Hoje a gente vai falar os finais, né, desse capítulo 11, que fala sobre a fé messiânica. Muitas pessoas têm a ideia errada do que é fé. Tem a ideia ontológica e tem a ideia de fé conceitual, certo? A parte do conceito de fé, de saber definir o que significa fé, tem uma parte do entendimento do que é fé como um conjunto de atitudes. Conjunto de atitudes que demonstram devoção ao Ser Supremo, ou à divindade ou à entidade, certo? Que demonstram devoção, que demonstram obediência, principalmente ação, né? Visto que a fé bíblica morta é uma fé que não tem atitudes, não tem postura, não é conformada por hábitos, certo? E isto inclui, e esses hábitos apontam a um conjunto doutrinário, certo? Que permeia o porquê essa fé se comporta dessa forma, certo? A fé bíblica não sai desses padrões. Ela tem uma aplicação doutrinária e essa aplicação doutrinária, tem uma implicação, tem uma resposta de ações. E essas ações, ao longo da harmonia das escrituras, ela é praticada, ela é repetida, ela se manifesta de contínuo ciclo por gerações, certo? E a gente vai observar umas características que tanto na vida de Moisés, como na vida do Josué, como na vida dos profetas, de forma generalizada, explicada pelo autor, a carta aos Hebreus, ele vem mencionando aqui, certo? Eu vou fazer uma oração curta para que Deus, através do seu Espírito Santo, possa abrir nosso entendimento e nos fazer perceber que este capítulo 11 está falando da característica, da natureza, da fé dessas pessoas que são a nuvem de testemunhas. Nosso, né? No capítulo 12 ele vai falar sobre isso. Nós temos um arquivo enorme de vidas, de experiências vividas através dessa fé. Né? Temos muitas inspirações que todas elas apontam para uma fé messiânica, cristocêntrica, certo? Que é permeada, Cristo, através da sua assinatura, através da vida dessas pessoas, ele se revela. Seja por instruções específicas, seja por festas ou por coisas que Deus pediu para que perpetuamente aquele povo praticasse, certo? Enquanto a antiga aliança era vigente. Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe este pequeno estudo, rápido e pequeno estudo, possamos entender a ideia geral e as entrementes que estão entre linhas. Também possamos entender quão precioso é a tua palavra e a fé messiânica. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então, vamos fazer uma leitura rápida, né?
certo? Hebreus 11, 22 ao 40. Eu dividi tudo em dois pontos, ponto 1 e ponto 2, e esses pontos têm subtópicos, tá? Subtópicos. Sendo que o primeiro ponto é o mais detalhado, digamos assim. E o segundo é mais generalizado, certo? Maravilha. Vamos falar sobre o ponto 1. O ponto 1 foi retirado, suas informações, dos versos 23 ao 29. E esse trecho vai falar sobre a fé, uma fé que tira da escravidão, que nos tira da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, do sistema sufocante, mundano, que não nos deixa viver de acordo com a vontade de Deus, certo? O sistema tem formas de dominar a gente, até às vezes não em pecado, mas que nos sufoca a tal ponto de nos omitir a viver a vontade de Deus, certo? Tem esse ponto. E também esse sistema, dependendo do volume e que ele já se desenvolveu, ele tende a ser agressivo e a impor pecado como uma maneira normal de vida. E o Egito, em um sistema político, em um sistema monárquico, em um sistema aristocrático, em um sistema humanista, certo? Que é regido por essas características, né? Sufocam a pessoa de buscar a Deus, ter comunhão com Deus, e impõe o pecado também. Então, é característica de um sistema mundano e do pecado no mundo, certo? Então, essa fé messiânica, é uma fé que nos retira desse sistema de escravidão, que em figura de linguagem é demonstrado como se fosse o Egito, né? O Egito antigo. Fé do legislador, uma fé do profeta, legislador e amigo de Deus. Vamos falar de Moisés. Como era essa característica da fé messiânica de Moisés, certo? Então, o primeiro ponto fala aqui, né, que começou desde seu lar, com o exemplo dos seus pais. Seus pais viram que Moisés estava sendo agraciado com uma beleza fora do comum. E que esta beleza, muitas pessoas que leem por cima, né, e não captam as mensagens entre linhas das escrituras, não percebem que Moisés nasceu no meio da escravidão, certo? E que escravos, certo, não tinham uma certa higiene, uma certa graça, né? A maioria dos escravos eram desnutridos, eram, digamos assim, como posso dizer, maltrapilhos. Se os pais que trabalham têm um pouco de recurso, se vestem mais ou menos assim e são vistos como maltrapilhos, para aquela época, né? Imagina os filhos, né? Mais maltrapilhos ainda, mais desagradáveis, digamos assim. Só que Moisés, como uma marca de que esse menino ia ser escolhido para trazer liberdade ao povo, certo? E os pais tendo essa fé abraâmica de que Abraão recebeu através de um sacrifício, de uma experiência transcendental, de que um caldeirão e uma tocha que representavam Deus Pai e Deus Filho, lhe prometeu que sua descendência se multiplicaria numa terra pagã e que depois de 400 anos, ao redor de 400 anos, eles seriam escravizados e depois daquele período viria a libertação por alguém que ele escolheria, né? Eles já vinham cultivando essa fé. Então, eles viam que o tempo estava fechando, o tempo do cumprimento dessa profecia que Deus tinha colocado assim, no antepassado Abraão. E eles viram então no Moisés esse cumprimento, por essa beleza, por essa graça diferenciada, né? Porque os pais viram, mas os pais perceberam, né,
perceberam, no contexto alheio, essa beleza dessa criança, esse bebezinho. E pela fé, fizeram tudo o que fizeram com Moisés, né? Pela fé obediente, uma fé obediente, certo? Uma fé obediente, versos 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho e da filha de Faraó, certo? 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram ao mandamento do rei. Era uma fé obediente, né? E começou desde lá, uma fé arriscada, obediente. Não, a gente não vai obedecer essa ordem do faraó de sacrificar os filhos. A gente vai manter o filho vivo, nosso filho masculino vivo. Vai manter o filho masculino vivo. Obedeceu, escondeu a criança, certo? E Deus os honrou, porque através dessa linhagem, através dessa prática, eles honraram o Messias que viria pela descendência, né? Dessa descendência dos hebreus, né? Honraram isso. Eles sabiam que era necessário que essa descendência permanecesse viva e não se diluísse, não se venha se tornar homogênea à cultura e à raça egípcia, certo? Aqui nós estamos falando de uma linhagem que tinha que se permanecer purificada, tanto genética como culturalmente, certo? Para que daí viesse o Messias. Eles honraram essa ordem, honraram essa ordem de Deus, né, que culturalmente eles tinham, certo? Eles obedeceram, era uma fé obediente ao Senhor. Eles recusaram, já Moisés sendo grande, já adulto, né, ele já consciente, ele recusou falsas identidades, como diz no verso 24. Ele não se identificou com a sabedoria, nem com os conhecimentos, nem com os tesouros, nem com a filiação do Egito. Apesar de ser crescido ali, ele não se identificou. Recusou, porque a mãe era a nana dele, era uma cuidadora, e a mamãe dele o ensinara a temer ao Senhor durante o período que ele estava morando ali no crescimento no palácio do faraó. A mãe, os pais, então, lhe foram incumbindo, injetando, certo? Cultivando a fé messiânica, né? É outra característica. Outro ponto focou-se, ou a fé messiânica foca-se em Cristo antes que nos tesouros mundanos. Existem tesouros mundanos? Existem. Existem prazeres mundanos? Existem. Tem um certo valor? Tem. Só que em comparação a Cristo, nem se pode dizer, não pode se comparar, porque não existe forma de comparar isso. Sobrepuja Cristo, a esperança da glória, Jesus o Messias. Então, quem tem uma fé messiânica é caracterizado por focar-se em Cristo, em seus ensinamentos, em suas exigências, nele. Jesus é o centro daqueles que têm a fé messiânica. Jesus de Nazaré, certo? Seus ensinamentos, a sua obediência, antes que os tesouros mundanos, né? Então, até o próprio Deus, cuidando dessa árvore, desse ser humano, né? Dessa árvore, ele poda certos aspectos de nossa vida para que a gente não seja sufocado, certo? E a gente possa sucumbir ao sistema e nos perder.
Então, Moisés recusou a filiação e identidade de egípcio e de ser da realeza. Outro ponto, reconhecem as ordenanças que fazem memorial sobre o Cordeiro de Deus. Depois das 10 pragas, das 9 pragas, existiu uma última que foi o ápice, certo? Do repúdio da raça hebreia ao rei do Egito. E o rei do Egito os liberou para que fossem embora fazer o culto ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó lá no deserto. Ou seja, os deixou embora. E foi a morte dos primogênitos. Só que isso significa uma coisa. Quando Abraão sacrificou Isaac, ia sacrificar Isaac, foi substituído por um cordeiro. Isto implica o quê? Que os milagres de Deus prefazem, mostram uma substituição, certo? Mostram, apontam para uma redenção, certo? Todos os milagres em Cristo, inclusive este do Antigo Testamento. O Cristo ali representado na Páscoa, no degolamento e asperjão do sangue nas portas, nas orlas das portas, e até no comer das plantas amargas e daquele tempero amargo do cordeiro e do pão sem fermento, certo? Que representava a pureza, a amargura de saber que eu sou pecador e de que eu merecia ser morto, assim como os primogênitos do Egito, e de saber que Cristo morreu por mim, mas a alegria de receber esse alimento, que apesar de ser amargo, vai me trazer um grande livramento e alimento para a minha vida física e espiritual, certo? O Evangelho, ele bate em nós com amargura para nos revelar a nossa impotência diante da nossa natureza pecaminosa e de nossa inutilidade de corresponder às exigências e do nível de altura que Deus exige ali para moralmente moralmente e eticamente que Ele exige, né? Somos inúteis, mortos. E essa amargura, esse arrependimento chega a nós e nos faz reconhecer, certo, que precisamos do Cordeiro de Deus para sermos salvos. Então, Ele praticou a Páscoa, que foi uma ordenança de um memorial de que o Cordeiro de Deus foi o livramento para que o anjo da morte não os atacasse. E assim, aquela anjo da morte atacou todos os primogênitos do Egito e eles foram então mandados embora com muitas riquezas. Os egípcios iam mandando eles embora, pagavam, e com uma forma de pagamento: vão embora, pega aqui, quer ir embora? Eu te pago, pega essa prata, esse ouro, essas coisas, vai embora. Teve então outro sinal também que prefigura Cristo, que é o batismo no mar vermelho, certo? Essa simbologia de que o povo passou pelo mar vermelho é uma, digamos assim, é um batismo, é uma figura do batismo. É uma figura de que o crente, o cristão, deve passar pela simbologia, pela consciência constante de fazer um memorial a que eu morri com Cristo, que quando Cristo derramou o seu sangue, eu também derramei meu sangue com Cristo e morri com Ele quando eu passei a acreditar, me arrependi dos meus pecados e passei a viver em obediência a Ele. Então, há uma morte que traz vida ao passar por essa mensagem do sangue de Cristo, da morte e da ressurreição. Há um declínio simbólico ali
de entrar no sepulcro, entender a paixão, a morte, a dor de Cristo, e aí tem uma subida, o arrependimento, a vida eterna, a salvação, a ressurreição e de Cristo, certo? Então, esse memorial simbolizado através dessa passagem pelo Mar Vermelho, simboliza o sangue, simboliza a carne de Cristo, passar pelo Mar Vermelho, ser lavado, entrar nesse sangue, entrar nessa simbologia, nesse sentido profundo do significado dessa vida derramada na cruz, certo? E sair das águas, para viver uma nova vida de libertos, liberdade, de ver um futuro certo, independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos, independente das ameaças que esta vida física nos possa apresentar. Temos liberdade e temos um lugar seguro para chegar à Nova Jerusalém, uma terra que emana leite e mel. Então, pela fé, celebraram a Páscoa e atravessaram o Mar Vermelho por terra seca. E uma coisa interessante, a mensagem da cruz, a mensagem do corpo e do sangue de Cristo serve como um próprio filtro para diferenciar quem é egípcio e quem é hebreu realmente. Porque essas pessoas que passaram pela simbologia do significado, que tiveram contato com uma exposição sincera, sem filtros, correta, do significado do Mar Vermelho, do significado da Páscoa, de passar pelo Mar Vermelho, ali, os que passaram ali e saíram com vida, esses demonstraram que são os eleitos que Deus está escolhendo para a salvação, para salvar, que Deus está querendo salvar. É mais uma simbologia ali, nessa maquete sagrada. Você que passou pelo conhecimento do sangue de Cristo, pela explicação, pela exposição profunda do significado do sangue, da Páscoa, do corpo de Cristo ali, da passagem pelo Mar Vermelho, e ressuscitou com Cristo, e está vivo hoje com Cristo, tendo uma comunhão com Cristo, biblicamente correta, certo? Que estuda a palavra de Deus, que se interessa por amar a Deus, que sofre pelo pecado do mundo, que sofre pelo seu pecado, que chora pelas perversões e pelo esse mundo sufocante, que clama pela vida de Cristo, pela manifestação do seu reino. Você que morreu e ressuscitou, que está batizado, que tem essa consciência de ser batizado, de viver como batizado, que foi revestido por Cristo, certo? E permanece, que Deus faz você permanecer nessa fé, que Deus te conserva nessa santidade, apesar das muitas quedas e erguimentos, outra vez de levantamento, certo? Deus te levanta. Então, Deus escolheu você, porque você está em pé ainda, Deus escolheu você. Entretanto, existem outros que quiseram passar também por essas grandes águas vermelhas e foram mortos. Então, um milagre de Deus pode ser para a vida ou para a morte, porque todo milagre de Deus, todo sinal miraculoso, toda ação maravilhosa que Deus realizava, tanto no Novo Testamento como no Antigo, era para filtrar quem era dele e quem não era dele. Quem não era dele era um coração que em seu íntimo era egípcio. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar dentro de uma denominação, você pode até seguir certas regras internas de uma igreja, mas que no seu fim você sabe que estão erradas, que no seu fim não são totalmente certas, e que no seu fim você vai ter que ser rebelde a essa diretriz para cumprir a palavra de Deus, certo? Isso demonstra, essa consciência que você tem, demonstra que você
não é egípcio. Não é egípcio. Você vai obedecer a Deus. Vai passar por esse perigo. Entretanto, você vai sobreviver. Só que estes outros terão arcabouço de piedade, arcabouço de cordeiro, arcabouço de ovelha, terão a casca de trigo, mas são joios internos, são egípcios internos, são bodes internos, são lobos internos, são cães internos, e estes no mar morrerão afogados. Certo? Ponto 2. Fé que é plena nas instruções que Deus dá. Certo? Uma fé viva. Todos eles terão exemplos de fé messiânica que correspondiam a uma ação, certo? Dessa consciência, do que implicava essa fé messiânica. Né? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Eles deram 7 voltas, e na última deram, certo? 7 voltas. Um dia deram uma volta, outro dia deram uma volta, 7 voltas. E no último dia deram mais 7 voltas. Certo? Ao redor de 13 voltas eles deram. E os muros caíram. Caíram. Desapareceram, caíram. Obedeceram plenamente às instruções do Senhor. E a primeira, Josué, essa fé de Josué messiânica, é uma fé que obedece plenamente às instruções de Deus. Certo? Se Deus diz que é para fazer isso, eles fazem isso. Se Deus diz que até aqui é para fazer, eles fazem até aqui. Se Deus diz que é somente até aqui que a gente tem que saber, eles não vão atrás mais de conhecimentos estranhos. Eles se contentam com esse conhecimento, entendem as implicações desse conhecimento e o praticam. E Deus os honrará no futuro. A fé de Rabi, que creu e foi redimida, certo? Viu os sinais que manifestavam que este povo é o povo de Deus. Creu e foi redimida, escondendo aqueles 2 espiões e fazendo uma aliança com esse povo, fazendo uma aliança e mostrando a marca daquela cinta vermelha que livraria todos quantos estavam dentro dessa sua casa. Isso demonstra uma figura de linguagem. Poderíamos falar sobre um lar que professa, que cultiva um culto no lar, que enfatiza o sacrifício, o sangue de Cristo e as implicações práticas dele também. Então, para o cristão, há um peso de valor importante os sinais do Antigo Testamento, mas o que mais sobrepuja, tanto no Novo e no Antigo Testamento, o maior sinal é a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o ápice, é o máximo. Certo? Então, Raabe, simbolicamente, mostra a importância de que, em face da destruição da cultura, tanto física como simbólica, como conservar uma família corretamente, através do sangue de Cristo, através da fé messiânica. Certo? Raabe vivia no muro, e a parte do muro dela não caiu. Certo? Não caiu. A única parte do muro que ela vivia não caiu. O resto caiu tudo. E ela foi preservada por essa fé. Certo? Os demais, pela fé messiânica, se expuseram a perigo. E o mundo os teve que desprezar aos que conservaram essa fé messiânica. Então começa a falar sobre Josué, Jefté, Caleb, começa a falar sobre Gideão, começa a falar de Davi, de Samuel, e os profetas menores, e os reis, e muitos outros que pela fé, certo, obediente a Deus, procurando conservar a linhagem do Messias, crendo que através dessa obediência o Messias viria, se tornaram desprezíveis,
certo? O versículo 38 fala interessante aqui, ó, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e os montes, pelas covas e as cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas. Muitos deles não receberam o que eles procuravam ali pela promessa, que era ver o Messias se manifestando. Muitos deles não viram. Terra prometida, a terra que Deus, que mana leite e mel, a terra que celestial, né? A Jerusalém, não chegaram a entrar. Não chegaram a ver o Messias. Mas permaneceram nessa fé, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Certo? Deus, a todas essas gerações de testemunho, não lhes deu essa manifestação do Messias, certo? Para que nós, nessa nova aliança, fôssemos aperfeiçoados junto com Ele. Aperfeiçoados pelo quê? Pela concretização da manifestação do Messias em Cristo. Cristo é a perfeição. Cristo é a plenitude da manifestação dessa fé. Em Cristo se cumpre a lei antiga, em Cristo se faz uma nova aliança, em Cristo se sobrepuja as exigências da lei, em Cristo a gente vive a esperança da glória, em Cristo deixamos da escravidão desse mundo material, desse mundo vaidoso, desse mundo que nos sufoca. Em Cristo temos a esperança da vida eterna. Então, é importante nós entendermos essas características plasmadas aqui nesse capítulo. No capítulo 12 a gente vai então, certo? Terminamos aqui dos versículos 30 ao 40. A gente vai agora entrar no capítulo 12 e vamos falar sobre perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo, né? É a resposta do cristão a respeito de como deve ser a nossa vida cristã, sabendo todos esses exemplos que nos foi deixado por esses heróis da fé no Antigo Testamento, e sabendo então como Cristo viveu, como a gente deve corresponder na nossa vida cristã, para guardarmos essa fé. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.